Oi, pessoal. Bem-vindos aí todos ao quarto e último encontro da nossa oficina de introdução à gestão e produção cultural. Esse então, né, assim, hoje a gente fecha um pouco aí, né, essa primeira experiência aí, né, de oficina virtual com esse tema. É, Hoje a gente vai falar um pouco sobre a lógica de editais, tá? A lógica de projetos e de editais. E aí vamos ver o que a gente consegue avançar um pouco mais aí nessas conversas, tá? Primeira coisa, talvez, eu preciso dizer assim, do que esse tema de hoje, né, e essa abordagem de hoje que eu queria propor, não é, na verdade, né? Isso, na verdade, não é para poder falar sobre escrita de projetos, elaboração de projetos. Eu não vou tocar muito nisso, tá? Espero que não seja muito frustrante. Mas eu acho que é importante também para a gente poder conseguir olhar para outras questões que tem aí que são igualmente importantes. E ao mesmo tempo também seria muito difícil a gente conseguir de fato fazer alguma coisa que tivesse algum tipo de efetividade mesmo, assim, de ensinar, escrever projeto, elaborar projeto num encontro de 2 horas, assim, né? Síncrone com mais uma aula de 20 e poucos minutos, né? Então, assim, nesse sentido também estou bem tranquilo, porque eu acho que dá para a gente depois conversar quem tiver essa demanda também, ver como que essa demanda pode ser encaminhada aí, talvez em outros cursos, né? Eu posso indicar coisas, a gente pode tentar trabalhar isso também de outras formas, tá? Mas eu queria falar um pouco sobre essa questão da lógica de editais, né, assim, pegando outras questões que são importantes para a gente poder refletir de como que isso tem funcionado, né, assim, e como que a gente pode tentar se situar dentro dessa lógica toda. Né? E aí, inicialmente, eu acho que é importante a gente relembrar e retomar uma coisa que eu até comentei no nosso primeiro encontro, lá na primeira videoaula, tá? Assim, que é, quando eu estou falando de lógica digitais, estou falando de algo que está inserido num processo que é bem mais amplo, assim, né? Bem maior, né? Assim, já tem muito tempo já, né? Em termos históricos, assim, né? Já vem de décadas, que tem a ver com esse fenômeno da institucionalização do campo da cultura. Né? E aí, esses editais, que agora, né, toda hora a gente vê pipocar edital para tudo quanto é lado, a gente fica nessa coisa, não, tem que escrever projeto para cá, para lá, etc. Né, assim, eles viram uma linguagem, né, assim, uma forma da gente trocar, se relacionar, né, assim, criar toda a nossa dimensão de trocas, né, tanto materiais quanto simbólicas, assim, né, nessa economia da cultura. Né? E aí, é importante a gente entender que isso é um fenômeno que já vem acontecendo há mais tempo, né? Assim, como uma forma mesmo, né? Assim, é, de certa maneira, né? Assim, de captura, né? Assim, de intervenção do próprio aparelho do Estado olhando para essas iniciativas, né? Assim, aí isso também não deixa de ser uma forma às vezes de controle, né? Embora isso não pode ser localizado só em relação à atuação estatal, né? Assim, eu digo isso porque isso foi um fenômeno muito importante que foi acontecendo a partir dos anos 1980, né, assim, no Brasil, que foi a transformação um pouco dos agentes culturais, dos artistas, em operadores de projetos, né, assim, na medida que os projetos viram uma forma de viabilizar isso, que o Estado começa a olhar para essas iniciativas e fala, não, vou apoiar, mas para eu apoiar agora a gente tem que criar um projeto, né, assim, aí mandem-me projetos para eu poder apoiar isso, né, assim, aí ele está muito presente aí, mas vai envolver vários outros atores sociais, né? E aí não são só instituições públicas que fazem isso, né? Instituições privadas, várias delas, né, têm os seus programas lá de financiamento, né, assim, de ações, a gente tem que também escrever projeto para elas. E aí isso também vai colocar diferenças muito importantes de como que a gente escreve um projeto, né, assim, que é outro desafio para poder trabalhar com esse tema aí da escrita de projetos numa oficina rápida, né, assim, porque aí é diferente você escrever um projeto que vai para uma lei de incentivo à cultura, para a lei Rouanet, e é diferente, por exemplo, você ter que escrever um que você vai mandar para iniciativa privada, né? Assim, então, tem coisas aí, né? São vários atores diferentes. E para a gente que está nesse lugar um pouco de agente cultural, isso vai envolver uma série de coisas também, que não é só a gente dominar um pouco da gramática dos projetos, né? Da escrita, né? Assim, do jeito de escrever um projeto. Isso é uma das coisas só que a gente tem que fazer, né? Vai envolver, em primeiro lugar, a busca por editais, né, monitoramento, né, assim, os editais estão abertos, né, assim, o edital que vai sair, né, isso é um trabalho, né, assim, a elaboração dos projetos, de fato, né, escrita, mas também acompanhar a aprovação dos projetos, a implantação dos projetos, depois que é aprovado, né, a gente tem que preparar documentações, assinar termo de compromisso, receber o recurso, né, tem toda uma lógica aí também, né, assim, uma série de tarefas que envolvem isso.
a execução do projeto em si, né, começar as ações, ir gastando dinheiro, controlando isso, né, assim, ir documentando o projeto para depois conseguir fazer a finalização e a prestação de contas, né? Assim, então são várias atividades que a gente tem aí dentro, né? Que acabam sendo exigidas desse agente cultural, né? Assim, ou do artista quando ele se propõe a fazer isso, né? Assim, de uma maneira um pouco intuitiva, né? Assim, sem o apoio às vezes de um produtor, né? De um gestor. E outra coisa importante também que tem a ver com essa lógica de editais é o fato de que a gente tem uma tendência, né? Assim, no mundo de concentrar diferentes formas de ação cultural, de manifestação cultural dentro dessa lógica, né? O que isso quer dizer, né? Parece que para a gente poder fazer um evento, né, desenvolver a nossa arte, a gente tem que saber fazer edital, né? Tem que saber escrever projeto, né? Assim, então, isso também é um lado muito perverso, né? Assim, desse campo de atuação nosso, como ele tem se configurado atualmente, né? Porque isso vai limando aí, né? Vai deixando de fora vários outros realizadores, né? Assim, artistas que não têm tanta habilidade com essa coisa da escrita de projeto, né? E parece que cada vez mais para a gente poder dar conta de fazer algo, parece só, tá, gente? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas parece que eu sou obrigado a ter que escrever projeto, aprovar projeto, né? Assim, porque é uma lógica que tem ficado muito em vista, né? Assim, tem crescido muito, né? Ganha muita visibilidade e por aí vai. Bom, a gente pode, por outro lado, também, né? Assim, levantar alguns pontos positivos também, né? Assim, dessa lógica de editais, né? E aí eu separei dois aqui que eu acho que eles são mais evidentes, né? Um que é a possibilidade que a gente tem com esses editais de fortalecer a descentralização e a democratização dos recursos, né? Assim, com isso, na hora que eu lanço um edital, eu posso determinar, né, assim, uma série de critérios nesse edital e aí isso ajuda, né, assim, a evitar do recurso ficar concentrado, né, que é uma coisa muito comum no nosso campo cultural no Brasil, né? Assim, a gente sabe historicamente que os recursos estão mais concentrados no eixo Rio-São Paulo, né? Assim, que as regiões Norte e Nordeste, por exemplo, recebem menos recursos. Então, essa descentralização geográfica, por exemplo, pode ser feita via edital. A gente pode democratizar mais, né, assim, o acesso a esses recursos, né, fazer com que diferentes públicos, né, agentes, artistas possam acessar esse recurso, né, assim, também na medida que eu vou criando editais que estimulam isso, né, e a gente vai ter também uma impessoalidade aí, né, assim, no trato desses recursos, né, assim, o fato de que não é o artista que é mais famoso, especial, que eu gosto mais enquanto gestor público, né, que vai ganhar o recurso, né, assim, mas se eu tenho editais, né, assim, que tem critérios claros, né, isso pode fazer com que também as pessoas, né, assim, os agentes mesmo desconhecidos tenham mais chance tanto de conseguir o recurso e também esse trato na hora de organizar, né, a execução disso dentro da própria máquina do Estado, né, falando do Estado, mas, né, se serve também para iniciativa privada, tá? Isso talvez sejam pontos positivos aí que a gente pode mencionar. Por outro lado, a gente vai ter vários outros pontos negativos também dessa lógica, né? Assim, e aí eu listei alguns aqui importantes, né? Primeiro, a crescente cobrança por uma função mais utilitarista dos projetos, né? Assim, e aí essa lógica faz com que os projetos que sejam aprovados sejam aqueles que têm algum tipo de função mais utilitária, né? Assim, que entrega mais resultado, né? Assim, aí você tem que fazer com que seu projeto seja atrativo e dê um resultado específico, né? Assim, seja esse resultado, por exemplo, mais público, por exemplo, mais visibilidade, que é uma coisa que é muito comum quando a iniciativa privada vai patrocinar, né? Assim, algum tipo de projeto, né? Assim, quanto outras coisas também, né? Assim, essa função utilitarista pode ter a ver com outras coisas. Mas isso é um dos pontos negativos aí, né? Que é uma crescente cobrança que às vezes, né, assim, um trabalho que eu quero fazer, ele quer dialogar com outras questões, não está tão preocupado assim em ter uma utilidade, né? E por aí vai. Outra coisa, né, assim, está muito presente na lógica dos editais, né? Um risco, né, assim, de reprodução de desigualdades, né? Porque dependendo do modo como o edital é feito, né, assim, isso pode legitimar esse discurso da meritocracia, né? Assim, a ideia de que passaram os projetos que eram os melhores projetos, né? Assim, quando na verdade isso é muito muito complicado, assim, né? Porque isso pode esconder as desigualdades, né, no acesso à informação, né, assim, na capacidade de um artista, né, assim, conseguir escrever um bom projeto, né, assim, as condições ali que são dadas para que as pessoas possam concorrer nesses editais não são as mesmas para todo mundo, né? Então isso é uma outra coisa.
a possibilidade de elitizar também, né, restringir o acesso aos recursos públicos, né, porque isso pode, né, acabar caindo nessa coisa de obrigar artistas e produtores a dominarem a linguagem administrativa, né? E aí é isso, né? Isso acaba elitizando também, né? Assim, e fazendo com que alguns públicos não consigam acessar de fato os recursos, né? Assim, porque se eu sou obrigado a dominar bem, saber escrever um bom projeto, saber executar um bom projeto, né? Isso vira um valor, né? Assim, em si, né? E isso muitas vezes é incompatível com outros tipos de manifestações culturais, com racionalidade específica, né? Com saberes, né? Que são deveriam ser igualmente importantes, né, assim, considerados nisso. E aí acaba que quem vai conseguir aprovar projeto é quem tem uma formação acadêmica mais tradicional, né, assim, tem talvez uma facilidade maior, né, assim, do ponto de vista de manejo de número, né, assim, por aí vai. Né, então isso pode elitizar um pouco, né, e fazer com que outras pessoas não acessem isso. Outro ponto negativo, né, que é uma imposição de tempos, né, assim, de processos administrativos à lógica artística, né, de produção cultural, que tem um outro jeito de funcionar, né, às vezes os tempos de criação são outros, os processos dentro da área de cultura, né, assim, quando a gente vai olhar para o que é a realização artística, tem jeitos específicos, uma linguagem específica, e a gente corre muito risco de, às vezes, massacrar um pouco essa outra lógica, esses tempos artísticos, esse jeito, né, que tem a ver com uma linguagem mesmo, né, a gente acaba submetendo isso aos processos e tempos que são os tempos dos projetos, né, e aí é isso, né, o projeto tem que ter um tempo específico para poder acontecer, que é o tempo que o patrocinador quer, né, assim, tem que ser um jeito específico de fazer, porque é esse jeito que o patrocinador quer, né, e aí isso também é um ponto bastante delicado aí, né, e complexo dentro dessa lógica. E o outro que é o risco também, né, assim, dessas práticas acabarem colonizando aí, né, e oprimindo outros saberes, né, que é um resultado um pouco disso tudo aí, né, assim, que eu tenho dito, né, que é quando a gente fica achando que para poder realizar uma ação artística a gente tem que dominar essa linguagem de projetos, quem não domina ela ou tem um outro jeito de pensar a sua própria realidade vai ficar excluído disso e a gente corre o risco de reproduzir um pouco essa lógica, né, e oprimir esses outros saberes, né? A gente corre o risco, por exemplo, de oprimir um senhorzinho que é mestre de congado, se ele não souber falar a língua de projetos, né? Ou os povos tradicionais, ameríndios, né? Assim, que talvez tenham um outro jeito de funcionar, de criar suas manifestações, né? E a gente não pode querer obrigar essas figuras, né? Assim, a ter que dominar essa linguagem administrativa de projeto, né? E isso é muito arriscado, porque em vários momentos a gente reproduz um pouco isso, né? Um exemplo, né? Tem muita gente às vezes que fala disso, né? Porque as culturas periféricas ou cultura popular, ela não sabe fazer uma boa gestão, né? Assim, eles têm dificuldade. Tipo, será que tem mesmo? Né? Acho que é uma boa questão para a gente poder refletir, né? Ou será que tem dificuldade dentro de uma determinada lógica, que é essa lógica de editais, né? Porque eles estão aí fazendo várias coisas, né? Assim, tem o seu jeito de funcionamento, né? Assim, um saber específico, é um saber mais ancestral, tradicional, né? Que simplesmente é diferente desse outro jeito, né? Da linguagem burocrática administrativa, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado para acabar não oprimindo esses outros jeitos, né? Eu separei aqui duas citações importantes para dialogar com isso, né? Assim, de um livro que eu já comentei aqui, do Pensar e Agir com a Cultura, lá do José Márcio Barros, né? E queria ler aqui rapidinho, tá? Uma, ele vai falar assim, né? A redução de competências gerenciais, a adoção de princípios do planejamento estratégico, bem como a definição da prática do empreendedorismo restrita aos editais de financiamento público e privado, são a face mais visível dos novos colonizadores da gestão cultural. Olha só que interessante isso, né? Dos novos colonizadores da gestão cultural. Tal e qual o campo das políticas sociais e das práticas assistencialistas, a cultura traduzida em oportunidade parece movimentar um significativo nicho de mercado. O trabalho com a pobreza, seja ela definida como material ou simbólica, movimenta um significativo mercado de trabalho, na maioria das vezes para segmentos de classe média escolarizada e lideranças populares que assumem profissionalmente a função de mediadores de inovações. Né? Isso é muito sério, assim, gente. É interessante a gente poder estar atento a isso, né? Assim, como que às vezes a gente, enquanto gestor e produtor cultural, não corre esse risco, né? Assim, de virar esse novo colonizador aí da cultura, né? Virar um certo especialista em fazer projetos para os outros, mas assim, né? Submetendo
uma série de outras populações, formas de saber, né? A esse outro jeito, né? E eu estou falando isso porque às vezes a gente pode correr o risco de fazer isso sem nem perceber, né? Assim, outra situação interessante aí, né? Assim, para a gente poder pensar. Assiste-se hoje a um processo de reiteração do provisório como modelo de permanência, ou seja, uma complexa rede de projetos, editais e organizações que alimentam a provisoriedade. Sob a batuta discursiva da participação democrática, consolida-se a ideia e a prática de que mais vale multiplicar os modelos provisórios de atenção à diversidade cultural, através de projetos, oficinas, concursos e prêmios, do que pluralizar, ampliar e multiplicar as instituições permanentes de trabalho com a cultura. Né? É isso, né? Esse é muito desse contexto que a gente tem vivido, né? Essa lógica de projetos digitais, ela reforça essa lógica que é do provisório, né? Assim, e aí isso é muito problemático também, né? Bom, dito isso, gente, é importante, né, a gente olhar para o que é possível fazer aí, né? Tá aí, essa é a realidade, ela tá dada dessa forma, né? Claro que ela não é imutável, né? A gente pode modificar ela, mas a gente vai ter que se haver com esse contexto todo, né? Assim, no nosso dia a dia, na nossa prática cotidiana, a gente vai ser convocado a ter que responder a questões que têm a ver com isso aí, né? Assim, em cada decisão que a gente tem que tomar na nossa atuação, né? E aí o que a gente pode fazer, né? Primeira coisa, né, assim, é localizar diferentes formas de a gente lidar com essa lógica de editais, né? Assim, a gente tem abordagens aí diferentes, né? Tem essa abordagem que é mais tecnocrática, né? Que eu acho que ela ajuda a reforçar muito esses pontos negativos dos quais eu estava falando, né? O que é que caracteriza essa abordagem tecnocrática? Né? Ela é uma abordagem que tem um cunho mais liberal, né? Assim, acredita na meritocracia, a ideia dos bons projetos, né? Os bons artistas, o artista empreendedor. Né? Para esses artistas, né, eles vão conseguir fazer, não vai faltar recurso. Né? Tem um pouco desse discurso. Né? No mundo empresarial está muito presente, né? Isso vai se aproximando muito do campo da cultura, né? E aí tem a ver, por exemplo, com a transformação da diversidade cultural, né? Assim, de pessoas, de manifestações, em vantagens competitivas, né? Assim, então vamos fazer isso porque isso aqui vai ser uma vantagem para eu poder aprovar um projeto, né? Mas não é porque de fato aquilo lá dialoga, né? Assim, com, sei lá, né? Assim, todo o universo simbólico, né? Assim, cultural daquele determinado lugar. E também uma visão desenvolvimentista da cultura, né? Assim, está muito caracterizado pela noção de progresso, eficiência no campo econômico, né? Como se para desenvolver a gente precisa desenvolver a cultura, né? E desenvolver significa isso, né? Progredir ela, fazer ela progredir, mas dessa forma específica, né? Isso tudo tem a ver com essa lógica que é uma abordagem mais tecnocrática. Por outro lado, a gente pode criar também outras abordagens, né? Tem uma abordagem que é mais protecionista, né? Que vai tentar humanizar mais essa lógica dos editais, né? Assim, e aí vai focar na igualdade de oportunidades e manifestações, né? Na ideia de que é preciso considerar as diferenças, né? Assim, e as desigualdades sociais, né? Assim, criar, por exemplo, políticas de ações afirmativas, como forma de reparação histórica, né? E que está muito amparada, né? Numa citação que eu gosto aí do Boaventura de Souza Santos, que é um sociólogo português, assim, né? Muito importante também pela sua atuação na América Latina, né? E ele falava assim, né, uma frase famosa dele, né? Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. E aí isso eu acho que é muito legal para a gente poder pensar essa outra abordagem, né? Assim, tem a ver um pouco com essa dinâmica, né? Assim, entre igualdade e diferença, né? Assim, em que medida que em determinados contextos a nossa luta precisa ser por essa dimensão de afirmar a nossa igualdade, né? Assim, porque a nossa diferença pode ser utilizada para nos descaracterizar, inferiorizar, né? E aí tem um pouco desse ideal, um pouco, né? Moderno mesmo, na ideia da igualdade, enquanto assim, né? Não, todos nós temos o direito a isso, somos iguais perante a lei, perante os processos, né? Em outros momentos, essa igualdade pode descaracterizar a gente também, né? E a gente tem que fazer uma defesa da diferença, né? Assim, por exemplo, quando a gente está falando em aspectos que são mais estruturais de desigualdades, né? Assim, de raça, gênero, classe, né? E a gente precisa lembrar
que a gente pode ser igual para algumas coisas, mas para outras tem diferenças importantes que dificultam essa igualdade, né? E a gente precisa considerar isso dentro dessa lógica, né? E aí, por que eu estou falando isso, gente? Assim, mais para frente a gente vai ver isso ainda agora, né? Assim, mas é porque em vários momentos a gente vai, no nosso trabalho como agente cultural, produtor, gestor, a gente tem a possibilidade de organizar as coisas considerando isso, né? E aí, até pegando um exemplo disso, eu queria citar aqui, né, assim, um trecho de um discurso do Gilberto Gil, na época que ele era ministro da Cultura, né, lá em 2007, isso, né? Um contexto, inclusive, em termos de política pública, né, assim, de conjuntura política, completamente diferente do que a gente vive hoje, né, assim, é isso, né, assim, estava lá em 2007, há 14 anos atrás, durante o governo Lula, e aí, para mim, gente, assim, isso é importante, que não é para poder é, entrar em questões políticas, assim, partidárias, não é essa a ideia. É mais para a gente poder ver como que é possível tentar manifestar essas abordagens diferentes, né? Assim, transformar isso em algo concreto do ponto de vista de uma política pública de cultura, né? E aí, nessa época, lá na cerimônia de abertura do Seminário Internacional sobre Diversidade Cultural, Gilberto Gil fez um discurso e tal, e lá ele falava isso aqui, assim, né, um fragmento, né, que é estabelecer políticas culturais afirmativas para reverter as marcas e resíduos sociais da escravidão, relativizar a unilateralidade dos sistemas meritocráticos, que são feitos abstratamente, sem a devida consideração histórica, evitando mecanismos pós-coloniais de repor velhas exclusões. Incorporar as milhões de pessoas aos programas de formação, aquisição cultural e educação de qualidade e de capacitação. Republicanizar o mérito, valorizando as vocações e talentos e democratizando os acúmulos pelos pequenos e grandes acessos, dando garantias sociais ao patrimônio das famílias e das instituições. Promover a integridade e a transmissão do patrimônio acumulado de geração a geração, de pai para filho. Legal isso, né? Assim, acho que é bem interessante para a gente poder pensar, né, esses parâmetros aí, né, do que é uma abordagem mais crítica, humanista, né, assim, sociocultural, né, assim, para a nossa prática enquanto gestor cultural, enquanto produtor cultural, né? E a gente vai ter essa possibilidade em vários momentos da nossa vida, né? Assim, enquanto produtor, enquanto gestor, de fazer isso, né? A gente, em vários momentos, a gente vai lançar editais, inclusive, né? A gente vai fazer uma chamada para convocar artistas para um festival, né? Assim, para um lançamento de uma revista, né? Assim, para uma exposição, né? E aí, quais são os critérios que a gente vai usar? Né? Assim, a gente vai criar algum tipo de política, né? Assim, compensatória, cotas, ações afirmativas, né? Assim, isso tudo tem a ver com isso, né? Assim, não só os editais que às vezes a gente está submetido, mas aos que a gente cria também, né? Bom, diante disso, então, eu queria deixar algumas perguntas aí para a gente poder depois conversar nesse encontro nosso, tá? Assim, e ver o que é que vocês pensam em relação a isso, como que a gente pode ir construindo, né, possibilidades juntos aí dentro disso, né? Que são, primeiro aí, né, como que a gente pode viabilizar a nossa atuação artística sem depender de editais, né? Já que essa lógica está aí tão impregnada, tão presente, né? Por outro lado, será que a gente vai ficar o tempo todo dependendo disso? Né? É possível a gente fazer as coisas sem depender de fato dos editais? Né? Outro ponto importante, como que a gente pode não fortalecer ou reproduzir esses pontos negativos, esses contras lá que eu falava da lógica de editais nos nossos trabalhos, né? Por exemplo, essa lógica da desigualdade social, né? Assim, e outras mais, né? Assim, como que a gente pode não fazer isso, né? Outro ponto, como que a gente pode desenvolver formas de gestão que sejam pós-coloniais, decoloniais, né? Como praticar uma gestão que respeite, valorize e possibilite as experiências culturais periféricas, né? E aí por periférica aqui eu quero dizer tudo que não é dentro dessa lógica mais hegemônica, né? Assim, central, né? Assim, pode ser desde as periferias mesmo, né? Assim, da grande cidade que às vezes tem uma lógica de produção cultural específica, mas pode ser também os povos tradicionais, ameríndios, né, assim, quilombolas, né, e por aí vai. Tá? Mas como que a gente pode praticar uma gestão que vai respeitar esses saberes? É possível a gente criar arranjos que vão considerar múltiplas formas de expressão e atuação no campo da cultura? Né, assim, eu falava lá na primeira aula também sobre os artistas, etc. Né? É possível a gente pensar várias fontes de financiamento, formas de fazer, né, para a gente não ficar dependente de um jeito só. Né? Como que a gente pode criar arranjos que vão ter várias dessas formas? Né?
Outro ponto interessante, é possível a gente construir redes solidárias que vão articular aí diferentes modelos culturais, né? Até nesse sentido mesmo, da gente ter arranjos que vão não criar essa dependência dos editais, né? Assim, mas a gente pode pensar, então, parcerias temporárias para viabilizar determinados projetos, formas de troca que não são monetárias, né? Assim, sei lá, por exemplo, a permuta, né? É possível fazer uma permuta de uma maneira que seja também ética, respeitosa, né? Assim, formas não monetárias de troca, né? Assim, isso talvez pode viabilizar determinados trabalhos que a gente quer fazer, né? É possível a gente pensar nisso? E outro ponto importante, né, que a gente precisa aprender com as experiências culturais minoritárias, né, essas periféricas, a fim de que a gente possa sobreviver nesses tempos sombrios, né? Também eu acho que é uma boa questão aí para a gente poder pensar, tá? Porque tem várias culturas periféricas que estão aí, né, assim, fazendo a sua prática, resistindo há muitos anos, né? Assim, eles têm um saber ali, né? Tem uma força. Né? O que a gente pode aprender com essas experiências também que podem ajudar a gente a refazer, reposicionar a nossa própria atuação? Né? Bom, e aí dito isso, gente, eu queria fazer um adendo assim só para poder finalizar, tá? Assim, que tem a ver um pouco com isso, né? Assim, para a gente poder pensar um pouco essa questão da dependência dos editais, né? E aí queria lançar isso aqui também, só mais como quase que uma provocação para a gente poder ir pensando, né? Assim, mais. Eu queria falar um pouco sobre essa possibilidade de a gente desenhar planejamentos de artista mesmo, né? De carreira de artista, né? Que talvez isso pode estar conectado aí com essa nossa prática, né? Seja a gente mesmo, né, no nosso trabalho artístico autoral, né? Assim, ou em outras coisas que a gente faz, né? E aí eu acho que é possível, isso pode ajudar a gente a pensar como lidar com essa lógica de editais, tá? Por isso que eu quis trazer isso, né? E aí um primeiro ponto, eu acho que é a gente pensar, né, assim, e ter uma clareza maior de qual que é a nossa renda básica necessária para poder viver, né? E aí o que eu estou chamando de renda básica, né? Assim, uma renda que realmente possibilite a gente viver com dignidade, né? E isso considerando, gente, de novo, a realidade específica de cada um, tá? Não tem um número, não é um salário mínimo isso, né? Porque essa renda básica ela é muito diferente dependendo do contexto de cada um, né? Uma pessoa de 50 anos que tem que pagar um plano de saúde específico, né, assim, vai ter lá a sua necessidade financeira, né? Outra de 20 anos talvez vai ter outra. Uma mãe de família vai ter outra. Uma pessoa que vive de paga aluguel, né, assim, outra que não precisa pagar vai ter outra. Quem paga aluguel numa grande cidade igual São Paulo vai precisar de um determinado volume de grana. Outro que paga aluguel numa cidade do interior, né, do Espírito Santo, vai ter outra. Então, assim, não dá para poder dizer que existe uma renda universal, né? Assim, isso do ponto de vista de política pública é uma coisa. Agora, aqui eu queria trazer outro pensamento, que é da gente ter clareza disso, né? De cada um fazer essa reflexão, né? E pensar, quanto que eu preciso para viver? Considerando a minha vida hoje, né? O que eu faço, né? As exigências que eu tenho, né? Assim, na minha vida que eu preciso, né? Viabilizar uma grana, né? E aí, quando eu consigo ver isso, eu posso pensar o outro ponto, né? Que é, de onde é que vai vir esse recurso? Né? De onde é que vai vir essa grana? E aí, por isso que eu até deixei aqui, né, um exemplo bobo, que talvez é para a gente poder pensar esses arranjos, né, essas possibilidades de composição, né? Que é, de novo, lembrando a lógica lá do artista, etc. Tá? É muito difícil que a gente consiga, talvez, viabilizar, olhando para a nossa conjuntura atual, né? Essa renda nossa com base só no meu trabalho como artista criador, né? No meu trabalho autoral que eu tenho, né? Talvez isso vai ser uma parte que eu vou conseguir girar de grana com isso. Outra parte, talvez vai vir de trabalhos que eu vou fazer fora da área artística, né, dentro da realidade de cada um. Talvez eu vou fazer um bico, né, assim, de vez em quando para poder ganhar uma grana com algo, né, assim, ou às vezes eu sou servidor público, né, assim, trabalhando numa outra coisa e aí eu tenho outros tempos que eu vou fazer meu trabalho artístico. Isso é uma coisa de cada um, né? Mas talvez uma parte da minha renda vai vir disso, né? De trabalhos que eu vou fazer fora da área artística. Outros vão ser de trabalhos que eu faço dentro da área artística, mas que não são só trabalhos, às vezes, autorais, né? São outras coisas que têm a ver lá com a lógica do artista, etc. Né? Então, se eu sou um produtor audiovisual, eu quero fazer filme com uma determinada linha estética específica, ok, mas talvez eu tenha que fazer um trabalho, né, assim, de fazer um vídeo institucional para uma ONG, né, assim, fazer um comercial, fazer outra coisa, né? E aí são trabalhos que você está fazendo, às vezes, dentro da área artística, que tem a ver com a sua linguagem de pesquisa, mas com outro propósito, né? E aí a coisa dos editais, né? Assim, que eu particularmente recomendo que seja uma fatia muito pequena aí, sabe? Diz que você precisa para viver. E outra coisa, pensando isso sempre, nunca num horizonte de tempo assim do tipo, no mês, né? Assim, eu preciso de X por mês para poder viver. Mas aí pensa
no que talvez um recurso digital pode te ajudar a se manter, mas numa lógica que é de 1 ano, de 2 anos. Então, assim, ao longo do ano eu vou ter que ter X entrando, né? E aí esse X pode entrar lá via edital, mas que seja muito pequeno, para você poder trabalhar com uma coisa que é uma grande realidade nossa, né? De trabalhar também com edital, com projeto, né? Que é o recurso atrasa para entrar, atrasa para cair, né? Assim, não é muito fácil a gente contar com aquilo, né? Assim, demora, né? Entre a gente escrever um projeto, ser aprovado, o dinheiro cair na conta, eu poder executar ele, né? Assim, receber alguma coisa, passa-se muitos meses, né? Assim, às vezes até anos. Então, não dá para contar com isso, né? E outras formas também, às vezes de renda, né, que eu vou ter, né, assim, sei lá, uma vaquinha online que eu faço às vezes para alguma coisa, doação, né, assim, tem gente que talvez está com uma situação um pouco mais confortável, vai ter lá vai viver de renda, né, tem um imóvel lá que pode alugar, sei lá, aí é com cada um, né, mas eu acho que olhar para isso e pensar essa composição, né, assim, olhando para o que é a realidade de cada um, pode dar pistas legais de como que a gente lida com essa lógica de editais, tá? Por isso que eu quis deixar isso aqui de questão. E, ao mesmo tempo, um outro correspondente disso, né, assim, que é a gente olhar para o tempo de dedicação, né, assim, que essas atividades vão exigir da gente, né, porque para a gente poder viabilizar a nossa vida financeira, material, né, pagar os nossos boletos, né, isso vai significar, às vezes, a gente ter que fazer uns corres, né, assim, gastar tempo com isso. Então, olhar para aquele gráfico lá, né, assim, para cada um desses tipos de atividade e pensar quanto tempo que eu estou gastando em cada um deles, né? Assim, isso também vai dar pistas para a gente poder fazer esse planejamento da nossa carreira, né? Porque pode até ser que eu estou pagando uma parte pequena aí dos meus cursos com o trabalho que eu faço fora da área artística. Às vezes o que eu estou gastando, a parte, né, de participação em porcentagem da minha renda é pequena, mas pode ser que eu esteja gastando muito tempo, né? Então, sei lá, 20 horas da minha semana vai embora só nisso. Então, assim, será que é possível a gente pensar jeitos de mudar isso, né? Então, pensar isso é uma coisa legal. Outra coisa que tem a ver com os tempos de dedicação é quanto tempo você está gastando com pesquisa e formação, né? Assim, que é uma coisa que hoje em dia, né, a gente precisa fazer de maneira permanente, né? Tá sempre estudando, aprendendo, né? Assim, pesquisando, né? E aí você está conseguindo ter tempo para isso? Isso está revertendo em resultados também para o seu processo artístico, né? Isso tem mudado, por exemplo, o modo como você atua, né, artisticamente. E aí eu acho que refletir sobre isso é uma boa questão. E dentro disso também, olhar para o futuro, né? Assim, ter um olhar também em termos de planejamento futuro, de médio, longo prazo, né? E aí conectar isso com outras questões que eu acho que ajudam, né? Que é o que eu ainda preciso ou gostaria de aprender, né? Assim, aí pensando mesmo a longo prazo, né? Pô, tô fazendo tal coisa aqui agora, mas eu queria na minha prática enquanto cineasta dominar determinada técnica, né? Assim, ou explorar determinada coisa, né? Assim, aí eu preciso talvez aprender outras coisas, né? E como que a gente pode ir dando pequenos passos, né? Nisso, eu acho que isso ajuda, né? Outra boa questão, né? O que me faria ter mais tempo para dedicar ao meu trabalho artístico autoral, né? Pode ser que eu chegue à conclusão de que o meu trabalho artístico autoral, que é o que eu mais quero fazer, é o que eu tenho menos tempo para poder dedicar, né? Talvez seja uma realidade. Aí, assim, né? Como que eu posso olhar para isso? Talvez aceitar isso em determinado contexto, né? Não entendendo que isso é um momento provisório, né? Então agora nesse momento é assim, mas eu vou criar estratégia para sair disso, né? Assim, e o que é que me faria talvez ter mais tempo, então, para poder dedicar a esse trabalho artístico autoral, né? É ter um pouco mais de renda que vem de outro lugar, é ter mais tempo de pesquisa, o que é, né? Assim, aí ter essa reflexão aí que eu acho que é legal. E outro ponto também que eu acho que é muito importante, que é o que me faria ter mais tranquilidade na vida, né? Assim, tanto do ponto de vista financeiro, emocional, relacional, né? Para a gente poder ver também como que essas escolhas que a gente tem feito, né? Esses arranjos que a gente vai criando, né, que vão envolver várias atividades diferentes, né, que a vida da gente é uma loucura mesmo, fazendo mil coisas, mas como que essa loucura toda que eu faço, como que eu vou organizando essas atividades, estão, de certa maneira, né, contribuindo para eu poder viver bem, né, assim, de uma maneira ética, saudável, né, e que corresponda aí minimamente ao que eu tenha também de vontade, né, assim. E aí eu acho que isso é legal para a gente poder pensar. Tá? Por isso que eu queria trazer isso, gente, como um adendo aí nessa questão da lógica de projetos, né? Assim, que eu acho que é legal da gente pensar, nem tanto do ponto de vista dessa coisa da escrita do projeto, mas mais por meio disso, né? Da gente entender como que essa lógica está muito presente, a gente não vai conseguir ficar muito livre dela, pelo menos não no curto prazo, né? E o que a gente pode fazer diante disso, né? E aí lembrem-se, de novo, né? Estou lançando questões aqui para cada um ver como
que é que faz sentido, o que é que não, né? Assim, como que cada um vai criando os seus possíveis aí. Beleza, gente? Então é um pouco isso que eu tinha para poder dizer hoje também, assim. E aí lembrar só que essa é a nossa última videoaula, que tem a ver com o último encontro dessa oficina. Né? Queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Né? Assim, sei o tanto que é difícil, viu, gente? Assim, a gente conseguir guardar, né, assim, os tempos, né, para poder estar fazendo essas formações, estar aprendendo, estar se dedicando a esse processo de autoconhecimento, de aprendizado. Né? Assim, por isso, assim, em primeiro lugar, obrigado pela confiança, por a gente poder trocar junto. Parabéns por vocês terem chegado até aqui. Né? Assim, eu sei que não foi fácil, né? Sei que a vida de vocês tem mil coisas que precisam ser feitas, né? Então, acho que só de vocês estarem conseguindo avançar, né, ir até o final com esse curso já é muito significativo, né? E aí é isso, assim, de verdade, assim, parabéns para vocês, obrigado. Sucesso aí no trabalho de vocês. E queria dizer também que eu estou super à disposição para a gente poder trocar mais ideia, se eu puder ajudar em alguma coisa, a gente vai continuando esses diálogos aí. Tá certo? Um abração para vocês aí, gente.